Aleluia! Nós vamos para o momento mais importante agora, que é a palavra. Podem se sentar, por favor? Nós estamos entrando nesse novo tema, que é o cristão com o coração... Ih, tá falhando aqui. O cristão com o coração de servo. E... pegar outro? Som. Só aumenta mais um pouquinho ele, por favor, que esse aqui de volume está melhor. Oi, som. Ei, som. Pode aumentar só mais um pouquinho para eu falar um pouquinho mais distante? Som. Aí, obrigado. E esse tema, gente, é um tema que mexe muito com todos. Enquanto eu estava meditando, já faz um tempinho que eu ando meditando nessa passagem que eu vou ler com vocês. Enquanto eu estava meditando, Deus me deu alguns detalhes importantes para passar aqui na mensagem. E eu gostaria que você estivesse com o coração muito aberto para a palavra de Deus. A palavra diz que quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não devemos endurecer o coração. Então vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: fique aberto, porque o Espírito Santo vai falar com você nesta manhã, meu irmão. Acorda! E lá em Marcos 10, versículo 35, está escrito assim: então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que vocês querem? Eles responderam: nos permita que na sua glória nos assentemos um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos e os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês, declare assim comigo: entre vocês, entre nós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repita comigo assim: servo de todos. Essa frase vai permear a mensagem inteira, irmãos. Então, que fique bem fixo na minha mente, na sua mente, essa frase: servo de todos. Aqui nós lemos uma passagem em que 2 discípulos, acredito que os 2 mais chegados de Jesus, chegaram para ele e reivindicaram algo. Disseram assim: Senhor, quando o Senhor estiver lá na glória, eu quero. Eles já chegaram dizendo assim, lê o texto aí que eles vão dizer assim: eu quero que o Senhor me conceda algo. Olha só a exigência, a petulância, né? Chegar diante de Deus, de Jesus, e falar: eu quero isso. E eles chegaram diante de Jesus e disse: Senhor, eu quero que o Senhor me conceda isso aqui. Aí Jesus disse, com toda a paciência, acredito eu: fala, o que vocês querem? Eu quero que o Senhor dê a um à direita e o outro à esquerda, que nós sentemos do seu lado lá na sua glória. E eles chegaram dizendo isso, reivindicando algo que todo ser humano quer. E sabe o que todo ser humano quer? Um lugar de destaque. Um lugar onde essa pessoa pode ser vista. Um lugar onde essa pessoa pode ser admirada. Um lugar onde essa pessoa pode ser amada. Um lugar onde essa pessoa pode ser considerada. Um lugar de visibilidade. Eles queriam destaque. E aí, isso enfureceu os outros 10 discípulos.
Se você ler o texto novamente, vocês vão perceber que eles ficaram com raiva desses dois discípulos, porque eles chegaram no coração deles estava como se tivesse assim: vocês se acham mais importantes do que a gente para vocês pedirem isso para o mestre? Que ousadia é essa? Só que Jesus, muito apaziguador, ele chama todos, a Bíblia diz que ele reúne todos os discípulos e vamos lá que eu vou explicar como que funciona o reino dos céus. E aí esses dois discípulos que quiseram destaque, quiseram estar ao lado de Jesus, que é aquele que merece todo o destaque, Jesus dá uma lição para eles. Eu acredito também que com toda a paciência, porque Jesus era manso e humilde de coração, e ele começa a ensinar, e tem algumas lições que nós devemos aprender com essa passagem. Primeiro, que os discípulos que chegaram exigindo isso de Jesus, querendo que ele concedesse esse pedido para eles não entenderam que o lugar de honra não se exige, mas se conquista. Repete comigo assim: o lugar de honra não se exige, mas se conquista. O lugar de honra é para aqueles que estão preparados. No reino espiritual, eu analiso muito e peço muito a Deus para me ajudar a entender isso, porque no reino espiritual, não são todos que terão lugar de honra, não são todos que terão destaque, não são todos que serão vistos por muitos, não são todos que terão esse lugar de honra. Não é porque Deus não quer, mas é porque não estão preparados. E Jesus ensinou algo muito importante aqui. Como que você se prepara para esse lugar de honra? Não vou dar spoiler ainda, vamos ler outra passagem aqui, que é justamente isso. Jesus, em outro lugar da Bíblia, nos ensina que esse lugar de honra não é exigido, mas é conquistado. Obrigado, irmão. Eu gostaria que vocês lessem comigo em Lucas 14, 7 e 11. Prestem atenção nessa parábola que Jesus contou. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, os convidados chegavam e escolhiam os primeiros lugares. Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá sair envergonhado e ocupar o último lugar. Olha só que lição que Jesus está ensinando para nós. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha se sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus aqui nos ensinou que uma lição muito importante: você não pode chegar em nenhum lugar já querendo lugar de honra. E aqui Jesus contou uma parábola, eu leio a Bíblia com uma imaginação muito ampla. E aí eu fico desenhando na minha cabeça como seria essa situação que Jesus apresentou aqui nessa parábola. Imagina que você chega numa festa muito importante, uma festa assim onde todo mundo é chique, onde todo mundo é muito bem de vida. E aí você chega lá, você foi um dos convidados, há uma lista enorme. E aí você chega lá e você vê um lugar na mesa muito bom. É um lugar onde você vai ficar perto de pessoas importantes. É um lugar onde as pessoas ao redor ali são pessoas famosas, são pessoas de nome. E aí eu vou me colocar dentro desse personagem, tá? Eu chego ali naquele lugar e ao invés de eu ir para um lugar, sentar em um lugar onde é um lugar para o público geral, eu me sento no lugar mais importante junto com aqueles homens. Jesus está dizendo que eu posso sair envergonhado desse lugar, porque talvez aquele lugar de honra, de destaque, não seja para mim. E aí Jesus diz: sente-se no último lugar, porque se acharem graça em você, se você for um convidado de honra, essa pessoa vai te honrar
na frente de todos. Ela vai dizer amigo, ainda vai chamar de amigo. Amigo, vem, chega mais perto, senta aqui junto com a gente. Agora, se você não tem esse lugar de honra, não tem esse direito, você pode ser presunçoso, sentar no lugar mais destacado da festa, e aí o dono da festa vai chegar para você e falar: ô meu lindo, dá licença que aqui tem um lugar reservado para essa pessoa, não é para você. E aí Jesus está dizendo que essa pessoa sairá envergonhada. Qual é a lição que nós temos que carregar para nós dessa parábola? Irmãos, nunca chegue em nenhum lugar querendo lugar de destaque, porque ele não se exige. O lugar de destaque e de honra se conquista. Se conquista. E é isso que Jesus está dizendo. Agora, voltando para Marcos 10, a ganância por esse lugar de destaque traz divisão entre as pessoas. E foi isso que estava acontecendo, e que se Jesus não tivesse juntado os discípulos para dar essa grande lição de moral nele, eles iam sair de lá brigados um com o outro. Porque eles ficaram indignados, eles se enfureceram. Ué, Tiago e João se acham melhor do que a gente para exigir um lugar de destaque, um lugar de honra. E aí, aqui a Bíblia nos ensina que todas as vezes que nós, discípulos de Jesus, exigimos esse lugar de destaque e fazemos a força, eu quero me destacar entre os demais, isso é um caminho para a divisão no reino de Deus. E nós vemos isso, gente, em muitos lugares acontecendo. Aqui na Shalom, graças a Deus, nós temos um ótimo discipulado que vem do nosso pastor, e ele não deixa isso acontecer. Aqui realmente o lugar de destaque ele é conquistado com o ensino da palavra, com a maturidade, são degraus que nós vamos subindo, mas em muitos lugares não é assim, onde não há um discipulado verdadeiro da palavra, muitos querem esse lugar de destaque à força, e aí são poderosos, são ricos, e aí eles injetam dinheiro naquilo, se promovem, se intitulam pastores, apóstolos, sem ter nenhuma unção e nenhum cargo relevante, e aí essas pessoas causam divisão no reino de Deus. E Jesus mostrou aqui, nesta parábola, que todas as vezes que nós fazemos isso, nós abrimos uma porta para que haja uma divisão na família de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer colocar os seus filhos em destaque? Claro, Ele não nos ensinou que nós seríamos luz do mundo. Ô gente, não tem como pegar uma lâmpada dessa, colocar debaixo de uma mesa, ninguém vai ver. A luz é justamente para brilhar. A luz é para trazer claridade, é para se destacar mesmo. Só que do jeito de Deus, não do jeito do homem. Amém? E somos tentados, irmãos, somos tentados a querer esse lugar de destaque. E aí eu gostaria que colocasse uma imagem ali, que eu vi na internet, que eu achei muito interessante. Que, se eu não me engano, é uma imagem de um livro. Eu tenho, do mesmo autor, eu tenho outro livro do mesmo autor, que não é com essa arte aqui, é com outra arte. Mas eu vi isso aqui e achei interessante, que casou certinho com o que eu estava lendo aqui na palavra. No reino de Deus não há lugar para protagonistas. O que é protagonista? Todos aqui gostam de filme, certo? O protagonista é o personagem principal. E eu estava lendo algumas coisas, eu achei interessante essa palavra protagonista, eu fui atrás de entender mais profundo o que seria isso. Existe um termo que criaram hoje em dia, que está começando a ser muito usado, que é síndrome do protagonista. E aí eu gostaria de trazer aqui para dentro do reino de Deus, que às vezes nós temos a síndrome do protagonista na história de Deus. É como um filme. A nossa vida é como um filme. Entra aqui na imaginação junto comigo. Nossa vida é como um filme, gente. Quem é o protagonista? É o dono da história. Quem é o dono da história? Deus. E muitas vezes nós carregamos essa síndrome dentro de nós. A história é de Deus, mas eu quero ser o protagonista. Aí eu coloquei aqui na minha imaginação que é como se a gente andasse com uma câmera de filme. Esse aqui é um celular, mas uma câmera de filme. E a história é de Deus, mas a câmera sempre está apontada para a gente.
Nossa vida tem que girar em torno da gente. A história é de Deus, mas a gente que carrega essa síndrome do protagonista, a gente quer ser o personagem principal no lugar de Deus. Mas a história é de Deus. Então deixa ele ser o protagonista. Amém? E aí nós vamos para um maior exemplo de humildade, que é Jesus. Lá em Filipenses 2, é um versículo muito conhecido por todos, que diz que ele tomou a forma de servo, ele se tornou servo. E aí tem alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus não é um rei hipócrita. Por quê? Antes dele ordenar, ele já dava o exemplo para nós. Todas as vezes que Jesus dava um ensinamento para os discípulos, ele já era um exemplo antes. Então, Jesus não é daqueles que diz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, Jesus Jesus é completo. Ele diz, faz o que eu mando, mas faça o que eu faço também. Do mesmo jeito que eu sou humilde, vocês, meus discípulos, têm que ser humildes. Do mesmo jeito que eu sou servo, vocês, meus discípulos, precisam ser servos. Do mesmo jeito que eu sou abençoador, vocês têm que ser abençoadores. Do mesmo jeito que eu sou doador da vida, vocês têm que ser doadores. E foi o próprio Jesus que disse, não há amor maior do que aquele amigo que dá sua vida pelos seus amigos. Então Jesus é o exemplo de tudo. Antes dele nos ordenar a fazer alguma coisa, ele já fez. Ele já fez. E aí ele dá a ordem para a gente e diz assim, faz a mesma coisa que eu fiz. É igual. Eu quero que você seja uma cópia minha. Eu quero que você carregue a mesma identidade no seu coração. Então Jesus não é um rei hipócrita. Ele tornou a forma de servo. Gente, eu fiquei observando isso. E eu fiquei pensando, Jesus é muito humilde, porque ele é o verbo vivo que criou todas as coisas. Sabe o que ele fez? Ele desceu o nível dele. Nossa, mas assim, desceu de um jeito que a gente não consegue explicar. Ele desceu tanto esse nível para se rebaixar a mim e a você, o rei do universo. Ele desceu o nível. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se esvaziou de si mesmo. Aí quanto mais nós devemos fazer isso, que nem se compara ao que somos diante dele. Então Deus, que é infinitamente grande, ele desceu o nível dele, ele se esvaziou, se tornou servo. E nós que não somos nada, temos tanta dificuldade de nos tornar servos. Amém, irmãos? Temos tanta dificuldade de nos tornar servos, de nos tornar, assim, abençoador das pessoas. E nós vemos em outra passagem que Jesus, eu achei isso aqui muito interessante. Jesus foi aos pés dos discípulos. A gente lê na passagem daquela mulher que lavou os cabelos de Jesus e a gente acha lindo, né? E a gente até canta isso, que eu quero estar aos seus pés, prostrado aos seus pés. Mas Jesus fez diferente. E isso escandalizou Pedro. Porque Jesus, ele desceu, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Um rei, o rei, melhor dizendo, foi aos pés dos discípulos para lavar os pés deles. E pesquisando mais a fundo, você pode também fazer essa pesquisa, que na cultura antiga, quem fazia esse trabalho de lavar os pés eram criados, eram escravos muitas vezes era o próprio visitante. Eu li outras pesquisas que eram os próprios visitantes que chegavam e aí dava uma bacia ali e eles lavavam os seus próprios pés para entrar nas casas. Mas muitas vezes eram escravos que faziam isso, eram criados que faziam isso. E Jesus, gente, o rei, ele foi aos pés dos discípulos para fazer aquilo que um criado faz. Isso não é humildade? Isso não é humildade? Deus não é arrogante.
Ele entende nossas fraquezas. E aí, às vezes a gente tem que entender que a gente pode se aproximar desse rei, porque ele é humilde. Deus não é arrogante. A palavra diz que ele não despreza o coração quebrantado e contrito. Aquele que se chega a ele de forma alguma é rejeitado. Deus não rejeita. E às vezes a gente fica com essa síndrome também. Eu vou criar outra síndrome aqui. Síndrome da humildade exagerada. Ah, Senhor, eu não mereço. Sim, você não merece. Eu não mereço. Ah, Senhor, eu sou tão pobre pecador. Sim, você é tão pobre pecador. Mas a Bíblia é uma lista de promessas que diz que você é pecador, Deus é perdoador. Você não tem nada, Deus te abençoa com todas as bênçãos. A Bíblia diz que Ele nos colocou nos lugares celestiais assentados juntamente com Cristo. Então, gente, nós temos sim que reconhecer que somos pecadores, mas temos que reconhecer que as promessas de Deus estão sobre nós. E nós temos que nos apropriar dessas promessas. E não ficar com aquela síndrome de coitadinho. Ai, meu Deus, não. Meu irmão, você é mais do que vencedor. Você tem que ser humilde diante do Senhor. Também não vai se tornar arrogante. Eu também não posso ser arrogante. Mas eu tenho que me apropriar, tenho que ter convicção daquilo que eu sou na palavra de Deus. Eu sou mais que vencedor, eu sou filho amado. Eu fui comprado pelo mais alto preço. Aleluia! Então, Deus que é tão grande, Ele entende nossas fraquezas, mesmo tendo todo o domínio, Ele se importa com a gente. Em Isaías 57:15 está escrito assim: pois o Altíssimo, o Santo de Deus, o Deus que vive para sempre diz, olha o que o Altíssimo diz, gente: eu moro num alto e sagrado lugar, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Meu Deus, que rei humilde! Que rei humilde! Ao mesmo tempo todo poderoso e ao mesmo tempo humilde, que serve, que nos ensina a servir. E andando mais para frente, Jesus, naquela passagem de Marcos 10, ensinou a diferença entre os governos do mundo e o reino dele. Olha só que interessante, vou dar algumas diferenças para vocês. Como são os governantes do mundo? Algumas características. Ditadores. Eles impõem as suas vontades e todos que estão abaixo dele têm que obedecer. Às vezes não tem escolha. Os que estão abaixo desses governantes, às vezes, têm que obedecer, não tem escolha. Muitas vezes sem questionar. É lei, é decreto, tem que fazer e pronto. São os governantes do mundo. Muitos governantes do mundo não têm caráter e são injustos com o povo. E aí a gente vê na própria justiça brasileira o tanto de impostos que a gente paga desnecessariamente, é rombo não sei aonde. Ah, Senhor, misericórdia. E aí o nosso dinheiro que a gente recebe com tanto esforço vai para o nosso querido governo. E isso não é só no Brasil. Nós vemos em todas as histórias de vários países, de várias culturas, os governantes sendo injustos com o povo. Amém? Os governos do mundo, eles querem se autossatisfazer. Eles buscam cada vez mais poder. Eles não servem, eles são servidos. No mundo, os governantes do mundo, os cargos de liderança são sinal de poder. No mundo, quanto mais alto você estiver lá na sociedade, mais poder você tem. E quanto mais poder você tem, mais poder você quer. No mundo funciona assim. Só que Jesus ensinou a diferença. Vamos ver a diferença do reino de Cristo? Olha só. Presta atenção, no reino de Cristo não há ditadura. No reino de Cristo, aqueles que governam junto com Cristo têm o caráter transformado por Ele. Aqueles que reinam no reino de Cristo são justos. Aqueles que reinam no reino de Cristo não são gananciosos. Aqueles que reinam no reino de Cristo servem uns aos outros. Amém? Posso ouvir um amém?
Aqueles que reinam no reino de Cristo, olha só que importante. Enquanto no mundo, cargos de liderança é sinal de poder e de status, no reino de Cristo, os cargos de liderança não são sinais de poder e status, mas são sinal de serviço. Quanto mais alto você está no mundo espiritual, no reino de Cristo, você não pode se achar, porque você se torna cada vez mais servo ainda. Você ainda é cada vez mais servo. E aí, gente, Deus falou muito comigo e me constrangeu muito. Porque lá em Marcos 10, 40, onde nós lemos, está escrito assim: quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado. E aí Deus falou comigo uma coisa muito séria. Ele falou comigo assim: filho, eu só entrego responsabilidades maiores para quem está preparado. Eu só vou confiar responsabilidades mais sérias para quem está preparado. No meu reino funciona desse jeito. E aí Deus continuou me dizendo que quanto maior o cargo no reino dele, mais servo e mais submisso você e eu devemos ser. No reino de Deus, Deus quer primeiro que nós passemos por um processo de transformação para poder entregar maiores responsabilidades. Prestem atenção nisso. E aí eu continuei questionando ao Senhor, e o Senhor me deu 2 sintomas que eu detectei em mim algumas vezes na minha vida, e por isso Deus mostrou para mim que eu não estava preparado para algumas coisas, e que eu senti de compartilhar com vocês. São 2 sintomas de quem não está preparado para essas maiores responsabilidades. O primeiro sintoma é que, às vezes, a gente almeja título e status. Vocês lembram que eu falei para vocês a diferença do reino do mundo com o reino de Cristo? No reino do mundo, quanto mais líder você é, eu vou falar líder porque é o mais comum, a palavra muito comum entre nós, quanto mais cargo você tem, quanto mais título você tem, mais poder você tem, mais poder você quer. No reino de Cristo é diferente. Aquele que almeja esses títulos, mas assim, de forma exigente, tá? Porque não é errado você querer ser grande no reino de Deus, algum lugar de título, não é errado. Mas quando a gente traz a cultura do mundo para cá, a gente começa a exigir isso. A exigir, a querer a todo custo, sem estar preparado. E um dos sintomas é esse, é que a gente quer e exige, a gente quer poder, a gente quer um nome, a gente quer uma liderança para a gente poder exercer autoridade sobre as pessoas. No reino de Deus não funciona desse jeito. O outro sintoma é que não sabe ser submisso. Tem uma lição que Jesus ensinou, que eu levo isso para muitos lugares. Se eu não me engano, essa passagem está relacionada a algo mais escatológico. Só que isso ensina princípios para a gente. Jesus disse o seguinte: se você é fiel no pouco, você é colocado no muito. São princípios, amém? É um princípio que a gente tem que tomar para muitas coisas na nossa vida. Ou seja, se você não sabe ser submisso no pouco que te pedem, se você não consegue ser obediente no pouquinho que te pedem, você acha mesmo que você vai conseguir ser obediente quando você tem um lugar de destaque, de poder sobre alguém? Não. Então, o segundo sintoma que o Senhor mostrou em mim, e talvez você se identifique, é que talvez a gente não está preparado para essas maiores responsabilidades, porque a gente não sabe ser servo, porque a gente não sabe servir. A gente quer tudo do nosso jeito. E no reino de Cristo não funciona desse jeito. E vamos caminhando mais para frente. O reino de Cristo é um reino de humildade. Jesus disse aos discípulos: ora, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava nos ensinando com isso? Que eu, o Senhor, Ele dizendo: eu fui até os pés de vocês para lavar os pés de vocês. Agora, eu quero que vocês sirvam uns aos outros.
sem um querer ser superior ao outro, que isso no meu reino não existe, não funciona assim. Se você quer ser superior ao outro, saia do meu reino, porque não vai funcionar aqui. Aqui, o maior é o menor, e o menor é o maior. O humilhado é exaltado, e o exaltado, que se autoexalta, ele é humilhado. Então, meu irmão, essa palavra me constrangeu muito, muito. E outra coisa que o Senhor ministrou ao meu coração, que está em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. O que esse texto tem a ver? Diga comigo bem alto assim: tudo. Tudo. Porque aqui o apóstolo Paulo fala sobre algumas coisas que são indícios de que a gente, como filho de Deus, está dando lugar ao diabo. Olha só. Ele fala sobre mentira. A mentira é uma porta para o diabo. Quando nós mentimos uns para os outros, quando nós escondemos as coisas, quando nós queremos viver de uma forma enganosa, quando nós queremos enganar os outros, isso é uma porta para o diabo entrar. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo aqui. Que cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Olha outra coisa que o diabo encontra brecha no meio do povo de Deus. Quando nós ficamos irados e pecamos. Porque, irmãos, somos uma grande família. Nós pensamos diferente uns dos outros. E é normal a gente discordar de muitas coisas. Amém? É normal. Se você entrar num lugar onde você não discorda das pessoas, aí, glória a Deus, Deus te abençoe muito, porque é muito difícil isso acontecer. Você vai discordar das pessoas na sua família, você vai discordar das pessoas na igreja, você vai discordar das pessoas na faculdade, na escola. É normal, todo mundo tem um pensamento diferente um do outro. Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês até podem ficar indignados com algumas situações, mas vocês não devem pecar, porque o pecado, através da ira, vai trazer divisão, e é isso que o diabo quer. O diabo quer dividir a igreja de Deus. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E foi essas duas coisinhas. E por que isso tem tudo a ver com o que Jesus ensinou sobre servir? Porque um servo, irmãos, não mente. Um servo, verdadeiramente servo de Deus, que serve os irmãos também, ele não dá espaço para a ira, porque ele é humilde. Ô gente, quantas vezes a gente não discorda uns dos outros, mas a gente cede. A gente, não, irmão, está tudo certo, vamos fazer desse jeito. Ou então, você com toda a paciência do mundo, explica seu lado também. Porque a humildade, a beleza da igreja está justamente na humildade, de um entender o outro, e todos chegarem num acordo. É assim que funciona na família de Deus. Na família de Deus a gente não tem que impor o nosso jeito. Sabe, tem que ser assim. Não, no mundo funciona assim. Mas aqui na família de Deus funciona diferente. Vamos conversar, vamos entender a situação. Não vamos brigar, não vamos discutir. Mas vamos conversar como adultos, maduros. Aleluia. E vamos entender a situação. E outra coisa que o Senhor foi falando comigo é que o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele é astuto. Ou seja, o diabo é estratégico. O diabo, ele sabe onde ferir a gente. Eu já ouvi muitas pessoas, talvez com um pouquinho de ignorância, falta de conhecimento da palavra, dizer assim: o diabo é um bicho muito burro. Não é não. O diabo é inteligente, muito mais até que nós. E ele vai em pontos estratégicos para dividir a igreja. Ele vai em minúcias. Gente, Satanás não vem muitas vezes com chifre para nos amedrontar, não. Ele vai entrando em brechinhas que nós vamos abrindo. Em brechas. Só que Deus é o dono de toda a sabedoria. E muitas vezes a gente não expulsa o diabo. Olha só que interessante. Às vezes a gente não expulsa as setas do diabo com sai em nome de Jesus. Não. Às vezes tem muitas situações
que a gente expulsa as setas do diabo no meio do povo de Deus com a sabedoria de Deus. Interessante, né? O diabo é estratégico. Olha isso, o diabo é estratégico. Só que Deus é o maior estrategista de todos os tempos. E quando o diabo vem com uma estratégia dentro da igreja, o Senhor vem com uma sabedoria lá do alto que abafa essa estratégia do diabo. E aí o que a gente faz? A gente se estranha um com o outro? Não. A gente se perdoa. A gente não falou sobre perdão na semana passada? No mês passado? A gente se perdoa. É isso que o diabo não quer. O diabo não quer que a gente se perdoe. Porque uma família que não se perdoa é uma família que abre uma grande brecha para a divisão. Mas o Senhor, Ele quer tratar os nossos corações. E aí eu já finalizei a mensagem aqui. E quero dizer para vocês, Deus quer cada vez mais que nós sejamos servos. Deus quer que você seja servo, irmão. Deus não quer, sabe, Deus não fica exigindo muitas coisas da gente, mas uma das coisas que Ele exige é que nós sejamos humildes e servos. Se você vê alguma necessidade aqui na igreja, você não precisa ter um nome para fazer alguma coisa, irmãos. Você não precisa ter algum cargo de relevância. Eu sou alguma coisa. Não somos nada diante de Deus. Vai, faça. Vai, faça. Vai, sirva. Você vê um irmão passando necessidade. Irmão, o que eu posso te ajudar? Irmão, eu não tenho dinheiro. Eu também estou perrengada de dinheiro. Mas eu posso orar pela sua vida. Eu posso conversar com você. Você precisa desabafar? Você precisa de um tempo, de um amigo? Eu posso ser o seu amigo. Eu posso ser a sua amiga que vai ouvir e vai orar com você. Você precisa de ajuda? Quer que eu vá até o pastor junto com você para mostrar essa necessidade para ele? Eu estou aqui para ser uma âncora, uma muleta para te ajudar a andar. Isso é um cristão com um coração de servo. Nunca queira ser melhor do que os outros. A gente não tem esse direito, nós somos servos. E aí é Deus quem vai encaixando as peças no reino dele. Ele vai vendo quem está mais preparado, quem está menos. Ele vai preparando aquele que precisa ser mais preparado. E aquele que já está preparado vai ensinando os outros. Gente, é assim que funciona o reino de Deus. E quando essa pessoa chega num lugar desse destaque que eu citei no começo da mensagem, é justamente para continuar servindo. Não muda nada, continua servindo. Continua servindo. O que eu estou fazendo aqui com essa mensagem? Eu estou servindo vocês. Eu estou vendo cada versículo da Bíblia e falando assim, irmãos, é isso aqui que Deus tem pra gente. É isso aqui. E os outros pregadores que subirem aqui vão fazer a mesma coisa. Eles vão chegar aqui em cima e vão falar, irmãos, eu estou servindo vocês. A palavra de Deus é o alimento, eu estou dando para vocês. Amém? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar através dessa mensagem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Deus, diante dessa mensagem que me constrangeu tanto, Senhor, eu oro para que o Senhor continue nos ensinando, Deus. Que o nosso coração não haja espaço, Senhor, para egoísmo, para as coisas que o mundo nos ensina, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor nos ensine a sermos servos. Senhor, que Satanás não venha fechar nenhum coração durante esse mês, Pai. Que cada palavra que for dita aqui em cima, Senhor, seja uma palavra direcionada pelo Teu Espírito, para nos ensinar a sermos humildes e mansos como o Senhor é. Porque o Senhor é o maior exemplo de humildade, e nós queremos, Senhor, viver e seguir cada um dos Teus passos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.